segundo o teu querer, tudo aquilo que nós seremos ministrados aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Mateus 4, versículo 1 até o 4 só. Vou abrir aqui também. Olha só. O que nós vamos viver os objetivos de Deus através do Espírito Santo. Presta atenção. Às vezes, existem situações que na maioria delas, né? Na maioria delas. Existem situações que nós estamos observando os nossos objetivos. Mas o que eu preciso entender? Que Deus... Só marcar aqui, senão eu esqueço aqui. Que nós precisamos entender que Deus tem os objetivos dele. E ele vai comunicar através do Espírito Santo para mim e para você. E muitas das vezes, o que eu não estou entendendo? Por que eu não entendo? Porque eu estou olhando para os meus objetivos. E eu não consigo entender. Quando eu passo a observar, a me atentar para os objetivos, para a direção de Deus, eu começo a viver o que Ele tem para mim e você viver o que Ele tem para você em nome de Jesus. Amém. Porque está tudo conectado. Está tudo alinhado. Às vezes a gente é levado a alguma circunstância, mas lá muda o caminho, porque Deus mudou as coisas. Olha só, no 4:1 vai falar assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Conduzir, calma aí. 4 versículos só, continua. Conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, o importante nessa história é deixar o Espírito Santo conduzir as coisas. Mas e se eu for para um deserto? O Espírito Santo está conduzindo. E se eu for para um lugar cheio de gente, cheio de coisa? O Espírito Santo está conduzindo. Você acha que você consegue raciocinar melhor num lugar que tem muita gente ou num lugar que tem pouca gente? Tenta se concentrar lá na Paulista. Consegue? Tenta se concentrar lá. Não consegue. É tanta coisa que a gente vê. Vai lá no Brás para você ver. Vai na 25. É tanta informação visual que a gente tem. É um monte de gente andando. É um gritando. É um vendendo. É outra loja. E, aquilo lá deixa o cérebro da gente atordoado. O que eu preciso entender? O Espírito Santo tem os objetivos para nos levar, para nos conduzir para o lugar que Ele quer fazer as coisas. Olha só, para onde que Jesus foi? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Agora, o que eu preciso entender? Qual o objetivo de Deus nisso, na nossa vida, com essa situação? Muitas vezes uma situação de tentação. Versículo 2. Então a gente já sabe versículo 2. Isso. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta atenção. O que nós precisamos entender? Neste momento, entrou uma condição humana. E nas condições humanas, maiores ainda é os momentos que nós precisamos entregar de vez para o Espírito Santo conduzir nos objetivos que Ele tem conosco em nome de Jesus. Por quê? Depois de jejuar, acabou de cumprir um propósito, jejuou 40 dias, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É uma condição natural, não é? Mas nas necessidades naturais, humanas, é nessas ocasiões que o inimigo quer entrar em situações de vulnerabilidade.
em situações que nós temos algum sentimento ali, não é sentimento também, não é exatamente é também necessidade, mas é uma necessidade real ali. Não é uma necessidade, mas é algo real, que não dá para ficar sem. Algo real, uma necessidade real. Aí eu tenho uma necessidade, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes não tem um carro. Aí eu tenho necessidade de ter um carro. Será que tem mesmo? Às vezes não tem. Pode ser contornado. É coisa que não dá para se contornar. A fome. Não dá para contornar. A fome só vai resolver se comer. Não dá para contornar. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha só. Por que Deus, o Espírito Santo, vai nos conduzir em situações? Por causa dos objetivos dele. O que eu preciso entender? Se eu e você não lidar com essa situação, a gente não vai ser treinado, não vai saber como é que é. A gente dirige para tudo quanto é lado, né? E sabe que em São Paulo, centro de São Paulo, é diferente o jeito que o pessoal dirige lá. Assim, diferente daqui, né? A prudência é maior. Ao mesmo tempo que também os movimentos, né? Você vê que, comparado daqui, né? É gente que vira na contramão, dá seta e um monte de coisa. É diferente. Então a gente vai para lá, a gente está acostumado, que vai para lá, está sempre indo, então lida já está acostumado com a situação. Irmão, eu preciso entender os objetivos de Deus. Para que vai me levar para o deserto? Não podia me levar para um monte de gente? Não, vai para o deserto. Vai lidar com um só lá no deserto. Aí, olha só, eu preciso entender esse contexto aqui. O tentador aproximou-se então dele e disse: presta atenção, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele não falou: você não está com fome? Ele já sabia que ele estava com fome. Não, mas ele perguntou: se tu és filho de Deus, o que eu preciso entender? Que Deus vai nos levar para situações para eu aprender a lidar com aquilo. No mês de agosto todinho, eu vou contar metade só, a outra metade depois. No mês de agosto todinho, eu passei um treinamento assim extremamente, de várias formas, foi para tudo quanto é lado. Eu falei: Jesus, me segura aqui, Senhor. Foi um treinamento assim de Deus mesmo, um monte de coisa. E graças a Deus, Deus tem suprido. Mas foi um treinamento assim, eu vou contar por completo depois que terminar assim as outras partes, mas foi um treinamento assim extraordinário de Deus, porque eu preciso aprender a lidar com essa situação. Eu preciso aprender a lidar com o diabo. Ele não quer só que eu transforme a pedra em pão e quebre o jejum. Ele quer saber se eu sou filho, se Jesus é filho, para tirar ele do propósito da cruz do Calvário. Por quê? Se ele descobre, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então eu preciso entender que o que eu estou vendo não é exatamente o que os nossos olhos estão vendo. Tem situação que nós não estamos entendendo. E se é uma situação de provação, se é uma situação de oferta do diabo, de tentação do diabo, aí que eu preciso procurar entender mais ainda. Por quê? Porque Deus tem os objetivos dele. Ele não vai deixar eu tentar acima do que eu aguento. Não é isso que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 10:12? Ele não vai deixar eu tentar acima do que eu aguento. Mas existem situações que ele vai nos levar porque eu preciso ser treinado para aquela situação. Olha só, por exemplo, hoje em dia
às vezes, eu converso um pouco, o Florisvaldo comenta um pouco das coisas que ele faz, e aí você fala assim, meu, é só o valor, é só o valor lá em cima. Aí você vai conversar com o outro, é só o valor lá em cima, tanto de lucro quanto de investimento. Não é gasto, é investimento. Aí você fala assim, Jesus, o que o Senhor está me ensinando? Aí você vai e lida com a outra situação, que Deus te leva lá naquela situação, porque Ele tem os objetivos dele para nos levar naquela situação. Às vezes nós não entendemos. Aí você fala assim, Jesus, você glorifica a Deus, mas fala, Senhor, eu não estou entendendo. É porque os objetivos dele na nossa vida. E eu estou olhando para os meus objetivos. Você olha para a vida, nós olhamos para a vida de José, meu, o cara só sofreu. Mas quando você olha para a vida de José, você lembra de quem? De quem você lembra? Quando você olha para a vida de José, José do Egito, de quem você lembra? Quando você olha para a vida de José, Sueli, de quem você lembra? De quem você lembra, Florisvaldo? Quando você olha... De quem você lembra? Da minha vida. Da sua vida. De quem você lembra, Pedro Daniel? Quando você olha para José, quem você lembra, pastor? De José. Só de quem? José. De José. Irmãos, nós lembramos de José. Mas o que a vida de José traz para nós? Eu não recordo a palavra agora, mas é o comparativo com a vida de Jesus. Foi traído, jogado na cova e depois deu lugar e deu suprimento. Então, o que nós precisamos entender? Que os objetivos de Deus não são os nossos objetivos. E por isso que nós não entendemos por que Ele está me levando para tal lugar. Por que está te levando para tal lugar? Para que você entenda os objetivos dele. Já já a gente vai entender. Rapidinho. A gente já vai entender já. Aí, mas me levou para o deserto. Aí o diabo soltou, né? Aí o versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe, e está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, por quê? Foi capacitado. Só capacitado? Espiritualmente? Não. Leu. Está escrito. Ele falou, está escrito, porque eu li. Está escrito. O que está escrito por Deus vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Eu preciso entrar nos objetivos de Deus. Quando o Espírito Santo me conduz, eu entro nos objetivos de Deus. Não estou entendendo. Por quê? Porque eu olho para as coisas pensando nos meus objetivos, na maioria das vezes. A gente não estava falando outro dia que muitas vezes faz uma oração para encontrar alguém que passou pelo aquele desafio que a gente está passando. Aí automaticamente você fala assim, Jesus, será que não tem alguém que já sofreu isso para me falar como é que é o caminho, como é que lida com isso? Porque Deus tem os objetivos dele de nos sarar, de nos curar e de nos levar, nos conduzir a nossa vida. Por quê? Por causa dos objetivos dele. E as coisas vão acontecer. É só eu entender que eu estou olhando para os meus objetivos. Eu preciso olhar para os objetivos de Deus. A gente entra em negócio que você fala assim, meu, e agora? Mas que fria que eu entrei, hein? Você fala assim, você entra num negócio e fala, nossa, meu, eu deveria ter colocado o preço lá em cima para não fechar. E também eu não falar não. Né? Não é assim que a gente pensa às vezes? Mas Deus tem os objetivos dele para nos conduzir. E se eu não entender isso, eu vou achar que o deserto é lugar de morte, lugar que não tem nada. Não, o deserto é lugar de treinamento direto para mim aprender as artimanhas do inimigo contra a nossa vida. Existem situações que você não sabe. Às vezes a gente está lá, está tudo às mil maravilhas,
Daqui a pouco o diabo entra lá no Judas, andando com Jesus. Aí você está vivendo uma situação, aí entra o diabo lá e você fala, mas estava tudo aparentemente bem, né? A gente estava olhando de maneira natural, aparentemente estava bem, mas entrou o diabo lá. Então o que nós precisamos entender? Olha para os objetivos de Deus, aquilo que Ele está te falando, e muitas vezes nós não queremos entender. Por quê? Porque vai gerar um cansaçozinho, vai gerar em nós um certo desafio. Mas Ele está conduzindo. Se Ele está conduzindo, eu vou para o deserto, vou para o lugar que tem um monte de gente, porque Ele está conduzindo nos objetivos dEle. Continua aqui, Ezequiel 37, versículo 1. Vamos lá. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito Santo, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Presta atenção. Mediante a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Irmão, mediante o poder do Espírito, o que eu preciso entender? Que eu vou andar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus em qualquer situação. Mas Deus vai nos levar para situações desafiadoras. Olha só, mediante ao poder de Deus, mediante ao poder do Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Então eu vou para onde? Eu vou para um vale onde a terra estava coberta. Quer dizer o quê? Que onde você olhava tinha osso. E osso representa um monte de gente que já morreu. Tudo vai falar que estava seco. Por que ele vai nos levar para esses lugares? Para nos treinar a lidar com isso. Olha, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, um policial está acostumado toda hora a lidar com arma, com revólver, um monte de coisa. Você está acostumado? Não, eu estou acostumado não. Quando surge uma situação dessa, a gente fica meio sem saber como fazer, como agir. Por quê? Porque não está treinado e não é a nossa área. Agora, o que eu preciso entender? Mediante o poder do Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, lugar baixo, desceu lá embaixo para nos conduzir. Versículo 2. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos. Olha só, me fez caminhar, em seguida ele mesmo me levou a caminhar. Irmãos, muitas vezes Deus vai nos levar a caminhar por situações para entender o que está acontecendo e ver como as coisas vão acontecer lá na frente. Por quê? Por causa dos objetivos dele, no versículo 3. Vou até o 10, tá? Acho que depois eu vou pular aí, mas até o 10. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. Irmão, o que o Ezequiel falou? Senhor, só tu sabes. Deus pergunta para ele: esses ossos poderão ter vida?
Será que dá para ter vida aí, Ezequiel? O que você acha? Senhor, só tu sabes. Por que ele respondeu assim? Porque ele estava debaixo do poder de Deus. Nós precisamos andar debaixo do poder do Espírito Santo e viver o que ele tem para nós. O que ele vai falar no versículo 4? Então, e ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não tem como, não estou entendendo. Profetiza, começa a declarar o milagre, começa a profetizar aquilo que você quer que aconteça diante da situação. Se ele nos levar num monte de gente viva, pulando, dançando, brincando, se divertindo, o que vai acontecer comigo e com você? Nós não vamos fazer nada. Agora levou no vale, aí mandou, ó, anda para lá, anda para cá, vai para um lado, vai para o outro. É mesmo? Vamos. Então vamos. O senhor está me conduzindo, eu vou. Irmãos, o que eu preciso entender? O que você precisa entender? Deus vai nos conduzir a lugares para cumprir os objetivos dele na nossa vida e de quem está à nossa volta, porque vai acontecer coisas que nós não vamos entender. Ele começa a profetizar, vai lá. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos farei entrar em vós fôlego, fôlego da vida, e revivereis. E eis que criaram tendões, músculos. Versículo 7. Então profetizei como fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouvi-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. O que eu preciso entender? No momento que eu obedecer o objetivo de Deus e começar a profetizar, na situação que eu não estou vendo nada, o movimento acontece. Por quê? Porque eu não estou enxergando nada, só estou vendo desafio. Por quê? Tem o osso está seco, ressecado, não tem mais nada ali. O que ele fala para mim? Profetiza nessa situação. O que é profetizar? Eu declaro que vai acontecer isso em nome de Jesus. Começa a profetizar o futuro. Eu declaro que... Não, eu declaro que vai ter cura. Não, declaro andando, saindo, correndo, pulando, brincando. Enfim, o que nós vamos profetizar? Porque então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com... Irmão, você vai lá para o vale, cheio de osso seco. Aí Deus manda você profetizar. Aí você começa a ouvir um barulho de chocalho, o que você vai fazer? Sair correndo de medo. Um vale lá cheio de osso. Por que? Não estou entendendo. Mas quando eu começo a pregar, a profetizar, o movimento começa. Então, segue os objetivos que ele tem para você em nome de Jesus. Muitas vezes não é muito fácil, é desafiador, mas quando eu entro no objetivo de Deus, eu começo a viver os meus objetivos, porque está tudo ligado, porque ele falou que se eu perder a minha vida, eu vou ganhar a minha vida. Se eu perder aqui, eu vou ganhar lá. Então Deus tem os objetivos dele de cumprir as coisas, de fazer. Levou para o vale, por quê? Vai te treinar no vale, vai me treinar no deserto, vai nos treinar em situações que nós não entendemos. Aí você fala assim, mas como é que é isso? Não sei. Acontece uma coisa lá no lugar de diversão que você não imagina que ia acontecer, aí daqui a pouco, sangue para todo lado, o que você faz? Vou arrumar ali, vou voltar e vou continuar vivendo. Aí você fala assim, você é insensível. Não, não é. É que ele nos ensina a viver coisas nos dias do desafio. Por quê? Porque quando eu ver uma situação dessa, eu vou saber ministrar como eu vivi. Às vezes a gente ministrava
em culto de casa, e quando surgia o assunto que a gente não tinha vivido, por exemplo, casamento. Eu ministrava de casamento, não muitas vezes, mas quando ministrava, você fica ministrando ali, mas não é uma coisa que você viveu. Não é. Você não viveu, você não sabe como é que é exatamente. Agora, quando você ministra, depois que você viveu, a autoridade está ali. Aí Deus Por que Deus levou para o vale? Para entender de vale. Por que Deus levou para o deserto? Para entender de deserto. Para cumprir os objetivos dele na nossa vida. Para cumprir os objetivos dele em quem está à nossa volta. Quando você chegar no vale, o que você vai fazer? Profetizar. Não tem nada que você vai fazer, profetizar. O que é profetizar? Ah, tem um terreno aqui, preciso comer, preciso me alimentar. O que eu vou fazer? Plantar. O que é profetizar? Plantar. Nós começamos a plantar palavra, pregar, ó. Enquanto eu pregava, ouviu-se um barulho, ouviu-se no vale um barulho estranho. Um movimento acontece, porque eu comecei a declarar palavras e a coisa começou a acontecer. E aí você fala assim, Jesus, eu me lembro que a gente tinha uma dificuldade em frente à casa. E eu comecei a profetizar. Aí um certo dia, essa dificuldade estava dentro do meu carro e eu indo no mercado com a pessoa. Eu falei assim, olha que coisa, com o marido e com a esposa. Falei, não, vai lá que eu vou lá buscar vocês lá. Eu falei, Jesus, eu profetizo que vai ter paz, vai chegar um dia que vai ter paz. Aí mal eu sabia, aí meu pai foi lá, abriu um caminho lá, e depois as coisas foram acontecendo. Aí chegou a Sueli, e também foi abrindo lá os caminhos. Mas Deus leva a gente nos caminhos dele, pelos objetivos dele, para nos dar vitória, para nos treinar. Você quer ver os objetivos de Deus? Olha só. Atos 16, 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só. Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, por mais que seja bom, Deus tem os objetivos dele. Ele vai comunicar os objetivos dele através do Espírito Santo. Por mais que a atitude seja boa, por mais que a atitude seja louvável, por mais que seja bom, se o Espírito Santo impedir, fica impedido e não vai, em nome de Jesus. Ah, mas, irmão, por várias vezes, você fala assim, Jesus, vou fazer isso, não vai. Vou fazer isso, não vai. Vou fazer isso, não vai. Aí você pega e põe lá o pé assim, ó. Aí você fala assim, Jesus, para que eu coloquei o pé? Quase que corta o pé fora. Não vai. Não vai. Versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Se Deus está impedindo, para que você vai pôr o pé? Ele tem os objetivos dele. Vai nos levar para outro lugar. E a gente já conhece essa história. Deus tem os objetivos dele. Ele está enxergando o que eu não estou enxergando. Se ele me levar para o deserto, é para me treinar no deserto. Eu vou saber lidar com aquela situação e vou me sair bem. Na força de Deus, é claro. Se ele levar para o vale, eu já sei o que eu vou fazer lá no vale. Vou profetizar. Ah, chegou um desafio. Mas vou crer na mão de Deus. Chegou uma coisa do tamanho do mundo, que eu nunca nem lidei com isso. Eu falei, Jesus, quanta coisa gigante. O que eu vou fazer? Senhor. Aí Deus fala, calma, estou te conduzindo. Calma, estou te conduzindo. Fica em paz. Fica quietinho aí que eu estou te conduzindo. Aí Deus fala, aí você fala assim, Jesus, e agora? Próxima parte. Tá bom.
Não está no meu tempo, eu queria que acabasse logo. Aí, não, filho, estou te conduzindo, calma. Aí Deus vai lá e dá paz, dá tranquilidade. Você fala assim, oh Deus maravilhoso, não estava entendendo. Mas Ele tem os objetivos dele, ó. Mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ele sabe, Deus tem os objetivos dele na nossa vida. Nós não entendemos. E Ele falou para não ir, não vai. Ele não permitiu, não vai. Pronto, acabou em nome de Jesus. É porque eu estou enxergando aqui e Deus está enxergando lá e mais ainda. Ó a sabedoria do Eliseu. Chegou os caras lá, um monte de cavalo, carro e cercado lá. Aí o menino ficou preocupado. Não, meu filho, fica preocupado não. Tem um monte de gente aqui, ó, tá cercando nós aqui. Olhou com o olho espiritual, mandou o menino enxergar. O que você vai fazer aí? Aí chegou, levou eles pro rei. Aí eles estavam meio truculento, né? Deus, fere eles de cegueira agora. Feriu todo mundo de cegueira. Ele lidou com a situação como tinha que se lidar. O que eu preciso entender? Que Deus vai nos capacitar para lidar com a situação do jeito que ela precisa. Mais ou menos assim. Você recebe uma pedrada, você vai lá e dá um carro de presente. Não, você recebeu uma pedrada, você não vai dar outra pedrada. Mas vai lidar com a situação do jeito que precisa ser lidado. Porque Deus tem os objetivos dele para cumprir. Ó, feriu de cegueira, ficou todo mundo manso. Vambora. Vamos. Segue a minha voz. Vamos. Chegou lá, no meio do pátio lá do rei lá. Abre os olhos dele, Deus. Aí Deus abriu os olhos dele. Olhou para um lado, olhou para o outro, falou, agora que nós vai morrer tudo aqui nesse meio desses soldados aqui do inimigo, do povo de Israel aqui. Aí falou assim, vamos matar eles? Não, senhor, não vai matar nenhum deles. Nenhum. Mata só o que você pegou lá na guerra. Dá pão e comida. O que aconteceu lá na frente? Paz por muitos anos. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus tem os objetivos dele na nossa vida. Eu não estou entendendo por que ele impediu tanta coisa. E quando você olha assim, você fala assim, Deus, mas eu estou com o coração bom aqui, eu queria fazer isso. Senhor, coração bom não, né? Uma atitude boa, né? Uma atitude boa naquela ocasião, né? Vamos reformular aqui. Aí você fala assim, aí você tenta pôr a mão, não vai. Você tenta pôr de novo, não vai, porque o Espírito Santo está impedindo. Calma, vai chegar a hora. Continua aí. Então, contornando Mísia, desceram para Trode. Isso. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe que passasse a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos, versículo 10. Imediatamente, após ter recebido a visão, e espera que Deus vai dar a visão, ele tem os objetivos dele, não estou entendendo, não sei, mas ele vai dar a visão. A visão de Deus vai chegar e eu vou enxergar. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho à Macedônia. Aí você não imagina o que vai acontecer depois disso aqui. Aí vai lá na Lídia, a Lídia se... Lídia? É Lídia, né? Aí vai lá na Lídia, vai lá nela, ela se batiza, se converte. Aí tem uma menina lá que está falando e tem um espírito de adivinhação. Ele vai lá, expulsa. O que acontece? Cadeia. Depois da cadeia, o que acontece na cadeia? Paulo e Silas à meia-noite cantando, desmorona tudo lá, as cadeias lá. Eu vou te ensinar a lidar em situações quando tiver prisão. Está preso em alguma coisa? Está preso? Está com a mente presa? Está com os sentidos presos? Vou te ensinar a lidar com isso. Não tem outro jeito. Só Deus vai ensinar. É por isso que a gente se completa. Por que a gente se completa? Porque se Deus der todas as provas só em uma pessoa só, como é que a pessoa não vai nem aguentar, né? Até porque não vai nem aguentar. Por isso que a gente se completa. Você sabe lidar com depressão? Sabe? Eu também não sei. Mas tem quem sabe. Olha lá.
Sabe? Aí você fala assim, aí eu falo assim, Jesus, mas essa pessoa está sofrendo aqui, não podia ir lá conversar com o pastor Givaldo? Deus vai me capacitar para outra coisa. Se vir conversar comigo, eu falo, filho, ó, vou te falar uma coisa, vai trabalhar que vai dar certo. Vai para cima. Deus põe a mão. Chega uma hora, ele abre uma porta, abre um caminho, não dependa dos outros, não se escore em ninguém, não fica meio-dia, vira para o outro lado e dorme de novo, vai para, não levanta cedo. Os meninos podem até ir assistir um desenho, mas eles levantam cedo também, aprendeu a levantar cedo. Um lava a louça, outro seca a louça, um estende a toalha, outros vai pegar a encomenda do Max que ele deixa lá e assim vai. Pega a encomenda do Max aí. O Max deixou a encomenda lá no quintal lá. Ainda bem que ele é educado, né? Mas é assim. Então o que nós vamos entender? Deus tem os objetivos dele. Ó, imediatamente após ter recebido a visão, preparamos para partir rumo a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Chegou lá, aí a mulher se converte, abre as portas lá para o evangelho, abre as portas para o evangelho, tal. Aí tem um desafio no meio, aí tem um momento de glória, né? O momento de glória é ver a conversão, ver o evangelho crescendo. Aí daqui a pouco tem uma menina lá, com espírito adivinho. Aí por vários dias, ele já sabia no que ia dar. Você acha que o Paulo não sabia? Na hora que ele profetizasse lá, o que ia dar? Os caras ganhando um monte de dinheiro, expulsou o demônio da mulher lá, ela parou de revelar, de adivinhar lá um monte de coisa. Ó, prende eles lá. Ó, prende e deixa eles vigiados. Chega lá meia-noite, começa a cantar louvor, Deus vai lá e desmorona as prisões, o pé no tronco lá. Aí lá na prisão o carcereiro se converte. Agora imagine só, Deus tem os objetivos dele. Se tudo isso que ele fez foi para salvar a Lídia lá, a Lídia, o carcereiro, mas ele tem os objetivos dele. E por que muitas vezes eu não entendo? Porque é os objetivos de Deus e eu só vou entender se ele me revelar pelo Espírito. O que ele vai falar lá em Coríntios 2:9? Põe lá para nós, rapidinho. Ó, 1 Coríntios 2:9. Então o que nós precisamos entender? Ele vai nos revelar. Então, tudo vai cooperar para eu ir para o Espírito. Ó, no entanto, como está escrito, o olho jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Não viu. Se ele imaginasse que ele ia ir, porque ele ia cumprir o chamado dele. Mas olha só, se Paulo falasse assim, Deus falasse para Paulo assim, Paulo, não vai para Bitínia, vai para Macedônia. Mas eu vou te avisar, quando chegar lá, você vai enfrentar uma prisão, vão colocar os seus pés no tronco, e lá eu vou te dar livramento. Ele ia falar, o que, Jesus? É isso que eu vou enfrentar? Irmão, Deus tem os objetivos dele com a nossa vida. E às vezes eu não entendo. Mas quando eu começo a entrar nos objetivos dele, e muitas vezes nós acabamos sofrendo por algumas coisas. Por quê? Porque quando nós sofremos, nós vamos sendo capacitados a curar alguém que está sofrendo naquela área. É por isso que tem os objetivos dele. Ah, mas você sofreu nisso aí? Sofri. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu não queria sofrer de novo não, mas se pudesse eu sofreria. Por quê? Porque agora eu estou vendo você curado disso aí. É assim, ele foi lá para a prisão, lá dentro da prisão ele não estava preso. Porque o poder de Deus estava lá. O que nós precisamos entender? Deus tem o objetivo dele. Aí ele fala no versículo 10, né? Predisposto para aqueles que o amam.
Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Por que ele nos revela pelo Espírito as coisas dele? Porque o diabo vai intrometer, a carne vai intrometer e eu não vou entender. Aí quando eu vou buscar lá no Espírito, eu entendo. Porque ele revela pelo Espírito. Então o que eu preciso fazer? Deixar o Espírito conduzir. Se eu não deixar ele conduzir, eu não vou entender. Você não vai entender. Às vezes surgem situações que nós falamos assim, Deus, eu não estou entendendo. Aí vem lá o Espírito Santo e fala, filho, tem os meus objetivos aqui. Para finalizar aqui, Isaías 55, versículo 8. Olha só. Isaías 55, 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, irmão, não dá para ficar na mesma esfera. Olha só, pensamento de Deus. Nosso pensamento lá no chão, eu vou colocar aqui para a gente enxergar. Ó, pensamento de Deus, caminhos de Deus, objetivos de Deus. Ele vai vir aqui? Não, eu vou vir aqui. Ele vai vir aqui para nos abençoar, para nos trazer um milagre, nos trazer uma direção. Mas para eu entender, eu tenho que vir aqui, ó. Porque ele falou, ó, desde o primeiro dia que você começou a procurar entender, foi ouvir das suas palavras. Eu vim por causa das suas palavras. Irmãos, os caminhos é mais alto. Por isso que eu não entendo. Mais altos do que os vossos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O 10. Como a chuva desce, como a chuva e a neve desce dos céus, e não retornam para elas, sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador, e pão para o que dele se alimenta. 11, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo. Os desejos, os objetivos de Deus vão se cumprir. O desejo, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que eu preciso entender? Por isso que os pensamentos são mais altos. Aí Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele faz a gente cruzar, ter um período de amizade com uma pessoa que pensa diferente da gente, que pensa no próximo nível que a gente vai, que tem uma ideia diferente com raciocínio para o próximo nível. Você fala assim, Jesus, que coisa, né? Olha como é que o Senhor é bom. Aí a gente quer um anjo, quer uma trombeta. Não, e vai para uma pessoa lá que já passou por algo, que já tem um pensamento aprimorado sobre aquela situação. Por isso que Ele está nos conduzindo segundo os objetivos dele, para se cumprir. O pensamento de Deus é alto, por isso que eu não entendo. Eu preciso ir lá em cima, para o Espírito Santo me revelar e eu entender o que vai acontecer. Por quê? A todo momento as coisas estão acontecendo. Eu vou entender lá no mundo espiritual. Aqui nem chegou em nós. Aqui não chegou em mim, em você, não chegou no nosso ouvido. Natural, mas no espiritual. Então entenda, Deus tem pensamento maior e eu não estou entendendo. Quanta coisa você olha lá atrás e vê aonde Deus já nos levou. E como Ele conduziu as coisas na nossa vida. Como a gente não sabe lidar com algumas coisas, como é que Ele faz? Ele faz a gente viver para aprender a lidar com o que Ele vai preparar para nós lá na frente. Então isso quer dizer o quê? Os objetivos dele vão se cumprir através da palavra. E eu entrando nos objetivos de Deus, automaticamente eu vou viver os meus. Que Ele está preparando tudo junto, está tudo coordenado em nome de Jesus. Amém. Às vezes no meio do caminho pode ter uma prisão, pode ter... O Paulo pregou aqui, a mulher se converteu e tal, aquela alegria toda, entrou na prisão, chicotada, chibatada, teve. Mas o carcereiro se converteu também. Aí você fala assim, nossa,
Que coisa, saiu das garras do diabo e agora está no reino de luz. Então vai dar fruto, vai produzir, porque Ele nos chamou para isso. Aleluia. Nisso é glorificado meu Pai, que deis frutos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Glória a Jesus. Deus. Fica com os objetivos.